Olá a todos e a todas. Hoje nós vamos discutir o 8º capítulo do Mulheres que Correm com os Lobos. Nós vamos contar a história do Sapatinho Vermelho. Eu sou a Jéssica Fire, eu sou psicóloga, você pode me encontrar no Instagram, por Jéssica Fire Psicologia. Olá, eu sou a Flávia Moreira, consteladora familiar, constele-se no Instagram. Então, sejam muito bem-vindos e não esquece de já dar um like nesse vídeo e compartilhar com outras mulheres que possam se beneficiar. Bom, eu vou começar contando a história então. A história de hoje se chama Os Sapatinhos Vermelhos. Era uma vez uma pobre órfã que não tinha sapatos. E essa criança ela ficava guardando tudo que ela encontrava para poder conseguir um dia fazer os sapatos para elas. E ela foi juntando os trapinhos até que um dia ela conseguiu costurar um par de sapatos vermelhos. Assim, não eram os melhores sapatos do mundo, mas ela amava aqueles sapatos porque foram feitos por ela. Um dia, porém, né, ela estava assim caminhando na estrada e parou uma carruagem e nessa carruagem tinha uma senhora. E a senhora falou que queria levar ela para casa e queria tratá-la como se fosse filha dela. E realmente, ela entrou na carruagem, né, e foi para a casa dessa senhora. Chegando lá, deram um banho nela, deram roupa nova para ela, deram sapatos novos para ela, né? E aí ela perguntou: cadê os meus sapatinhos vermelhos? E a senhora falou: joguei fora porque eles estavam muito feios, né? Muito assim, grossos e, né? Então, joguei fora. Ela ficou muito magoada com aquilo, porque foram feitos por ela, né? E, de certa forma, ela tinha um certo orgulho daqueles sapatos, né? E como a menina já estava assim, numa idade que já era o suficiente para ela ser crismada, a senhora levou ela para comprar um sapato para ela poder usar no dia da missa, né? E chegando lá na sapataria, ela viu logo na vitrine um par de sapatos vermelhos que ela achou maravilhosos, né? Ela sabia que a senhora não ia comprar aqueles sapatos com ela, para ela, mas ela de qualquer maneira pediu eles pro vendedor, né? O vendedor deu os sapatos para ela, deu uma piscadinha assim, né? Porque ele viu que a senhora não estava vendo a cor dos sapatos. E a senhora acabou pagando por aqueles sapatos. Ela levou os sapatos para casa, né? No dia da missa, ela usou os sapatos, né? E não conseguia prestar atenção na missa, não conseguia prestar atenção nos salmos, no coral que estava cantando, né? E no final, porque ela estava assim, deslumbrada com os sapatos, né? Então, ela não estava prestando atenção na missa por causa disso. No final do dia, a senhora já estava informada sobre os sapatos vermelhos da sua protegida, né? E ela falou assim: nunca, nunca, nunca mais use esses sapatos de novo. Chegou no domingo seguinte, a menina pegou de novo os sapatos vermelhos. E as duas foram caminhando até a igreja, né? Na porta da igreja tinha um soldado com o braço na tipóia, uma jaqueta curta, uma barba ruiva, né? E ele pediu permissão para tirar o pó dos sapatos da menina. E aí ele agachou, foi até os sapatos dela, né? E quando ele estava assim, tirando o pó dos sapatos, ele pegou e tamborilou no sapato dela uma musiquinha e cantou uma melodia, né? E virou para a garotinha e falou assim: lembre-se de ficar para o baile. E deu uma piscadinha também, né? E aí ela entrou para a igreja e mais uma vez ela não conseguiu prestar atenção na missa, só tinha olhos para os sapatos, né? Na hora de sair, ela passou novamente para aquele soldado que estava na porta e o soldado falou assim: que belas sapatilhas. Na hora que ele falou isso, ela começou a dançar. E ela começou a dançar, 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 e foi para aqui, foi para lá. O cocheiro da senhora saltou da carruagem e saiu correndo atrás da menina para poder pegar ela. E aí, na hora que ele conseguiu pegar ela, ele e a senhora fizeram muito esforço para poder tirar o sapato do pé dela. E a senhora voltou a dar aquele aviso para ela: nunca mais mesmo vista esses sapatos. E ela pegou e escondeu o sapato em cima de uma prateleira. Não muito tempo depois, essa senhora ficou doente. O que a garotinha fez? Ela entrou no quarto, pegou os sapatos que estavam lá no alto da prateleira. E assim que ela colocou os sapatos no pé, ela teve o impulso de dançar. E aí ela começou a dançar e saiu na rua e foi dançando.
e foi dançando pelas ruas e dançou até a floresta e entrou na floresta, continuou dançando. De repente, numa árvore, ela vê o soldado novamente. E o que o soldado fala? Puxa, que belas sapatilhas, né? E aí a menina começou a ficar com medo, né? E ela tentou tirar o sapato e não conseguiu, né? E ela puxava de um pé, puxava no outro, não conseguia, e ela tentava ir para uma direção e o sapato queria ir em outra. Ela tentava andar reto, o sapato queria fazer pirueta. E ela viu uma igreja e pensou assim: eu vou lá na igreja, que na igreja eu vou conseguir tirar sapato. Mas chegando na igreja, tinha um espírito guardião que impediu que ela entrasse na igreja. E esse espírito falou assim: você vai dançar com esses sapatos vermelhos para sempre, até que você fique com uma alma penada. E o seu destino vai valer de aviso para os outros. E você irá dançar de porta em porta em todas as aldeias. Você irá bater 3 vezes em cada porta. E aí, quando as pessoas espiarem quem é que está batendo ali, elas vão ver que é você, vão ver o que aconteceu com você e elas vão ficar com medo. E o espírito falou assim: dancem, sapatos vermelhos, vocês devem dançar. E a menina ia implorar misericórdia, mas antes que ela pudesse falar qualquer coisa, ela já saiu dançando, né? Ela saiu dançando por todos os vilarejos, passou inclusive pela casa onde ela morava com a senhora, viu que as pessoas ela viu que a casa estava em luto, né? Que a senhora tinha morrido, que todo mundo ali estava em luto. Não conseguiu parar, porque ela continuava dançando, continuou dançando, 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 até que ela não aguentava mais e foi de encontro ao carrasco da cidade. Assim que ela foi chegando perto da casa do carrasco, o machado do carrasco, que estava pendurado na parede, já começou a tremer, né? E aí ela implorou para o carrasco para tirar os sapatos dela. O carrasco primeiro cortou a fivela do sapato, mas o sapato não saía de jeito nenhum do pé dela. E aí ela implorou a ele para ele amputar-lhe os pés. E o carrasco realmente cortou os pés dela. E a história termina assim, né? A menina virou uma pobre aleijada e teve que descobrir um jeito novo de sobreviver no mundo, como que ela ia trabalhar. E aí ela também nunca mais pensou em sapatos vermelhos. A história termina assim de uma maneira muito assustadora e muito abrupta, né? Muito trágica também, né? É. Mas as histórias, assim, é importante a gente falar, né, que quando essas histórias de criança tal, que a gente vê na Disney adaptadas, né, ou vê em algum livro infantil adaptado, geralmente a origem delas, né, a história original, tem esse final mais trágico, né, tem esse final mais sofrido. E isso tem um porquê também, né? Justamente para alertar assim, o tanto que a vida não termina sempre em contos de fadas, né? Não termina sempre no casamento e ninguém sabe o que acontece depois do casamento, né? Eu acho interessante esses finais abruptos e trágicos, porque dá uma noção melhor de realidade mesmo, né? Do que ser só assim, aí casaram e foram felizes para sempre, né? Porque nós sabemos que a vida real não é assim. Bom, a primeira explicação, né, a primeira fala sobre a história é sobre a mulher braba. A mulher braba seria uma mulher que anteriormente era uma mulher selvagem e passou a ser domesticada, né? E teve seus instintos podados, né? E passou a ser controlada. Quando a gente compara isso com a história da menina, ela anteriormente, assim, mesmo ela tendo uma situação mais difícil, mesmo sendo pobre, ela conseguiu produzir com seu esforço o sapato que ela queria, né? O sapato que ela tinha orgulho. E aí, no que ela vai para a casa da senhora, ela tem vários benefícios, né? A senhora é rica, então tem muitos recursos, mas ela só pode fazer as coisas que a senhora determina, né? Então ela vai como se fosse para uma caiola de ouro, assim, né? Ela tem regras, ela tem limites, né? Ela tem o bônus de ter mais fartura, mas ela tem o ônus das regras, né? E a mulher brava seria justamente isso, uma mulher que é uma mulher selvagem, né? Que segue pela sua essência, uma mulher empoderada, por exemplo, e aí ela entra em alguma situação, às vezes um casamento, às vezes alguma família, alguma, né, alguma vivência assim que ela tem,
que aí os seus instintos são podados, assim, né? Por exemplo, se ela entra num casamento, aí o marido fala assim, nossa, eu até gosto de você, mas você ri muito alto, ou você gesticula muito, ou você fala muito, ou você trabalha demais, ou você tem esse problema. Então, assim, ele pega aquela mulher que ele conheceu, né, na natureza selvagem e começa a domesticar, assim. Eu até gosto de você, contanto que você se comporte dessa forma, né? E aí a gente percebe assim que a mulher que ela é domesticada, né, que é essa mulher com os instintos podados, ela cai muito facilmente nessas armadilhas, né? Que aparece alguém oferecendo alguma coisa, ela topa. Aparece alguém, né, com a promessa de salvar ela da vida, igual aconteceu com a menina, né? Como ela era pobre, aí aparece alguém. Ah, eu vou te dar coisas, né? Eu vou te possibilitar uma vida melhor. Ela topa, porque é uma oportunidade, né? Parece ser uma oportunidade, então ela logo topa. Mas assim, quando nós vamos analisar, não é bem uma oportunidade, né? É uma oportunidade para ter recursos, mas é uma oportunidade também para podar os seus instintos, né? Para podar a forma com que ela se comporta no mundo. Muitas vezes a gente abre mão, né, dos nossos sonhos em prol do que os outros exigem da gente, né? São assim projeções dos outros, né? E aí a gente acaba abrindo mão daquilo que a gente realmente quer. Eu acho que isso não acontece só em relacionamento amoroso, mas também em relacionamento entre pais e filhos, né? Onde os pais tentam podar demais os filhos ou projetar nos filhos os próprios sonhos, né? Exatamente. E aí, assim, essa ideia da mulher brava, né? Braba, na verdade, assim, a gente às vezes até pensa assim, que é uma mulher mais jovem, uma mulher inexperiente, né? Mas isso é independente de idade, né? Isso pode acontecer com qualquer mulher em qualquer fase da vida, né? Então, assim, como a Flávia muito bem lembrou, né? Quantos pais também vão e manipulam, né? Ou direcionam o filho para alguma profissão, algum comportamento, alguma carreira, que é diferente de educar, né? Educar é quando você vira para o seu filho e fala assim, olha, roubar não pode roubar, né? Não pode matar e tal. Você dá algumas noções de sobrevivência, né? Noções de como viver em sociedade. Outra coisa totalmente diferente é você virar para o filho e falar assim, ah, não, você não pode fazer bagunça, você tem que falar baixo, você tem que falar sim para tudo, ou você tem que escolher tua profissão, porque afinal de contas eu escolhi tua profissão, né? Então, assim, eu tiro toda a essência daquela pessoa, né? Eu desconsidero tudo que ela tem vontade, tudo que ela gosta e direciono ela para um caminho, né? Então, assim, isso pode ser um caminho que depois ela descubra que gosta? Até pode, mas também pode ser uma profissão que ela vai viver infeliz o resto da vida, né? Então, o ideal é que você dê para o seu filho, assim, autonomia, né? Para que ele tenha segurança de decidir por si só. Às vezes nem é a profissão que os pais têm, mas aquela que elas gostariam de ter tido, né? É verdade, Os próprios sonhos são projetados nos filhos. exatamente. A gente vê o filho como se fosse uma realização pessoal, né? E às vezes até coloca isso para o filho, né? Ah, eu não pude estudar, então eu vou fazer tudo para você estudar. Ou eu não pude ter tal coisa, então eu vou te dar além do que eu possa ter, né? Isso, assim, parece que é bom, né? Porque a gente faz esse mecanismo de compensação, mas não seriamente isso é bom, né? Às vezes o filho quer presença, né? Quer cuidado, quer atenção, e não seriamente coisas materiais, né? Eu vou ler então aqui uma passagem sobre a natureza da mulher selvagem. O que acontece quando ela está nessa situação? Sem uma firme participação da natureza selvagem, a mulher definha e cai numa obsessão, pelo que a faça se sentir melhor, pelo que a deixe em paz e por qualquer uma que a ame, pelo amor de Deus. Quando está esfaimada, a mulher aceita qualquer substituto que lhe seja oferecido, incluindo-se aqueles que, como os placebos, não fazem absolutamente nada por ela, e o que são destrutivos e perigosos, que a fazem gastar seu tempo e seu talento de modo revoltante, ou que expõem sua vida a perigos físicos. Trata-se de uma fome de alma, que leva a mulher a optar por aquilo que a fará sair dançando descontrolada e a levará também perto demais da porta do carrasco. Essa parte é tão interessante, né? Principalmente quando a mulher está no lugar de vítima, qualquer pessoa
que apareça querendo salvá-la, né? Ou com a possibilidade de salvar, ela agarra aquela pessoa e sufoca aquela pessoa, né? E pensa assim, essa é a minha única esperança, essa é a minha chance, né? É quando a gente se relaciona com alguém e tem que se matar para aquela relação dar certo, né? Tem que estar certo de qualquer jeito, tem que fazer funcionar de qualquer jeito, né? E às vezes se aceita uma relação indigna, uma relação sem respeito, né? Uma relação assim que chega a limites mesmo, né? Então isso é muito importante, isso serve de alerta, né? Quando a gente está na ideia assim, eu preciso ter essa coisa, né? Eu preciso ter essa relação, não precisar, né? Se você está com fome, você aceita qualquer comida, não é? Então, assim, se a pessoa está sentindo fome mesmo, qualquer coisa que você oferece de comida, ela aceita. Agora, se a pessoa não está sentindo fome, né? Ela já se nutre, ela já está abastecida, ela pode passar a escolher, né? Ela vira mestre. Então, ela é capaz de escolher o que ela quer e o que ela não quer para a vida dela. Eu acho importante, assim, a gente tocar nesse ponto, porque quando a pessoa está nessa ideia de vítima, né? Ou ainda está pensando assim, vai aparecer alguém magicamente que vai me resgatar, que vai pagar as contas para mim, que vai me amar, independente de qualquer coisa, né? Então, assim, quando ela está nessa ideia até um pouco infantil, um pouco pueril, qualquer pessoa que aparece, ela já projeta nisso a salvação da vida, né? E ela não consegue parar, e que é totalmente diferente de uma mulher mais madura, de uma mulher independente emocionalmente, de uma mulher independente financeiramente, né? Porque quando você é independente, não é qualquer pessoa, você pode escolher, né? Se você vai pagar o seu almoço lá no restaurante, seu jantar, você escolhe o que você quer comer, não é o que o outro quer pagar que você aceita, né? Então, assim, isso pensando na questão da independência financeira, mas na independência emocional também é a mesma coisa, né? Se a pessoa pode me oferecer aquilo como relacionamento, e eu olho na Liz e falo assim, tá, interessante, mas assim, é uma pessoa legal, mas não é isso que eu estou procurando, né? Ou não é uma pessoa legal, ou não tem valores iguais aos meus, eu não preciso me submeter àquela relação, porque eu não olho para ele e penso, é o último homem no mundo, né? É a última pessoa, é a única pessoa que vai me amar. E as falas dessa mulher, assim, como vítima, são sempre as mesmas, né? Está todo mundo se relacionando e eu não estou relacionando. Está todo mundo fazendo determinada coisa e eu não estou. Eu tenho algum problema muito sério que eu não me relaciono com ninguém ou que eu não consigo ter alguém na minha vida. Então, tá vendo? É muita escassez o tempo todo, né? Aí quando aparece alguém assim que nem sabe se essa pessoa quer ficar, né? Mas se essa pessoa só olha para ela, aí já vem o amor possessivo, né? Já sufoca aquela pessoa, né? E tem que fazer estar certo de qualquer jeito, né? Então, assim, ela cai numa armadilha justamente porque não teve confiança em si mesma, né? Ou porque não tinha essa segurança emocional e, às vezes, a segurança financeira também. O Bert Hellinger, né, o pai das constelações familiares, ele fala também, né, que o papel de vítima é a mais refinada forma de vingança. Essa é uma frase dele, né? E ele diz que quando nós nos colocamos no papel de vítima, nós estamos nos colocando acima do bem e do mal, né? Nós estamos nos comportando como se nós fôssemos uma criança, né, dependente dos outros, para que a vida flua. Né? E fazendo isso, nós estamos nos isentando das nossas próprias responsabilidades e das próprias escolhas, né? E mesmo que inconscientemente, a gente tem que entender que somos nós mesmos que nos colocamos em determinadas situações, através das escolhas que nós fazemos, né? Então, a gente tem que aceitar o fato de que a nossa vida ela é como consequência das nossas escolhas. E a partir do momento que a gente nota isso, isso é empoderador, né? A gente ter de novo a responsabilidade sobre a nossa vida, o poder de decisão, ao invés de dar esse poder de decisão para o outro, ele está em mim, né? Isso é muito empoderador. É verdade, concordo totalmente, é libertador mesmo, né? Porque aí você passa a ter autonomia, né? Você passa a poder sair daquela situação com as suas próprias pernas, né? E não tem que ficar esperando alguém vir te resgatar, né? Porque, para ser sincera, ou não vai vir ninguém, ou a pessoa que talvez, né, venha para te resgatar, ela vem no tempo dela e nas condições dela. Então, assim, vale analisar, né? Será que eu tenho mais bônus ou mais ônus nesse resgate? Assim, geralmente quem está nesse papel de vítima, a pessoa tende a culpar os outros, né?
por tudo que acontece. Ah, ela fez isso, isso e isso, por isso, né? Ou ele não fez, né? Então a gente tende a culpar os outros. E acho que seria assim um bom exercício, né? Ao invés da gente se perguntar por que que isso está acontecendo comigo, a gente se perguntar o que que eu aprendo com essa situação. Ao invés de eu me perguntar por que que eu estou me sentindo assim, se perguntar o que que eu posso fazer para eu me sentir melhor, né? Ao invés de se perguntar por que que eu sou assim, se perguntar então ao invés disso como e por que eu desenvolvi tais mecanismos de defesa e aprendi a agir dessa forma, né? São assim maneiras que a gente vai exercitando no dia a dia para poder sair desse papel de vítima, né? Bom, e a partir de agora ela vai descrevendo várias armadilhas. A primeira é da carruagem. A carruagem ela compara uma gaiola dourada, né? Que eu até já falei anteriormente. Essa ideia da gaiola dourada, assim, é um ambiente que talvez eu olhe e fale, é mais confortável, é menos estressante, mas quando eu estou dentro da gaiola, eu percebo que é, na verdade, um cativeiro. Então, são aquelas situações, ela até deu o exemplo no livro, né? De um casamento, né? Que às vezes você não gosta tanto da pessoa, você vê que não tem tanto em comum, que não é uma relação tão legal, mas essa pessoa pode te oferecer um conforto financeiro, né? Pelo fato de ela ter uma boa situação financeira. Então, assim, você topa pelo bônus, mas quando você está vivendo aquela situação, né? Quando você está dentro daquele casamento, talvez você perceba que tem mais ônus, né? E aí você se percebe nesse cativeiro. E tem vários cativeiros na nossa vida, assim, que a gente se coloca, né? Que você entra com as suas próprias pernas e que às vezes a porta daquele cativeiro está até aberta, mas a pessoa não tem força suficiente para sair, né? Geralmente a porta está aberta, né? E as pessoas não têm força para sair. E aí vale pensar, né? Em todo isso vale assim para relacionamento, para emprego, para amizade, para tudo, né? Essa relação, essa situação, né? Me parece confortável, me traz alguns benefícios, mas se eu tenho que me matar para ter esses benefícios, né? Se eu tenho que literalmente assim tirar uma parte da minha carne para pagar por aquele benefício, será que está valendo tanto a pena assim? Né? Às vezes tem relações assim que dizimam a nossa saúde mental, né? Que acabam com a nossa paz, né? Que te tira o sono na hora de dormir. Então, será que está valendo? Então, eu acho que vale muito a pena pensar assim, né? Ou será que essa gaiola está de fato trancada, ou ela está aberta e eu que não estou tendo forças e não estou conseguindo me organizar para sair? Inclusive, existe uma teoria na psicologia que explica, né, por que que isso acontece. Chama teoria do desamparo aprendido. E na época que descobriram isso, eles fizeram experimentos com cachorro. Eles colocaram um cachorro numa gaiola e a gaiola era dividida por uma gradezinha e tinha alguma coisa do outro lado da grade que o cachorro gostaria de pegar. Eu não lembro se era uma comida, alguma coisa do gênero. Bom, mas essa gradezinha que ficava ali no meio, ela dava choque no cachorro sempre que o cachorro tentava passar ali por cima. O cachorro levou tantos choques que ele desiste de tentar. Aí os, as pessoas que estavam fazendo esse experimento, eles desligaram esse mecanismo de choque, de modo que o cachorro poderia chegar facilmente a qualquer hora a comida, mas ele não tenta mais, ele fica ali parado, apático, ele não tenta sair da gaiola, ele não tenta pegar a comida, né? E essa teoria do desamparo aprendido, você aprende a ficar naquele local de vítima, aprende a esperar pela ajuda dos outros, né? Essa teoria é super interessante, né? Que é quando a gente imagina que você não pode. Esse exemplo que eu dei da relação, né? Do relacionamento, é quando você imagina que você não pode sair daquela relação, né? Que você tem que aceitar qualquer coisa de qualquer jeito. Porque você não seria capaz de sobreviver no mundo sem aquela pessoa, né? Você não teria autonomia para se virar sozinha. E o mais interessante, assim, quando acontece, né? Às vezes aquela pessoa morrer, ou aquela pessoa falar assim, não, agora eu não quero mais. Então você vai sair da minha vida de um jeito ou de outro, né? Porque eu não quero mais. Aí pode até demorar um pouco de tempo, né? Mas geralmente a pessoa consegue se organizar e consegue sair. Então, assim, esse medo, né? Essa ideia, assim, que vai ser impossível eu me virar sozinha, ou vai ser impossível eu superar esse problema, né? Eu gosto muito de comparar com a história da Fênix, né? Ela ressurge justamente das cinzas. Então, assim, às vezes nem tem mais aquela barreira ali, né? Mas eu criei tanto na minha mente que vai ser muito difícil, que vai ser impossível, que eu não vou conseguir,
que eu nem tento. Olha que coisa triste, assim, é nem tentar, né? Eu nem tento sair da gaiola mais, né? Eu vejo que a gaiola está aberta, isso acontece com o passarinho, né? Quando está muito tempo na gaiola. Você pode até abrir a gaiola que o passarinho não voa. Então, assim, isso para a nossa alma, né? Para a nossa essência, é uma coisa muito triste, assim, de você nem arriscar, de você ficar tão desconfortável na zona de conforto que você nem tenta sair daquilo, né? Você nem tenta fazer diferente. Então, assim, é de fato tolerar o que é intolerável, né? E se você está assistindo esse vídeo e está passando por essa situação, talvez esse é aquele grande desafio, né? Por exemplo, uma separação ou sair do emprego, né? Aquilo que você julga como sendo impossível, talvez aquilo você não consiga fazer de primeira. Mas quem sabe começar com pequenos desafios, né? Montando um currículo para outro lugar, tentando juntar um dinheiro caso você separe, né? Para você se virar sozinha, tentando ter um pouco de autonomia, né? Então, assim, a pessoa não sai da zona de conforto direto para o desafio e para a conquista, né? Ela vai fazendo pequenas exposições, assim, eu saio da zona de conforto, eu tento, erro e tento de novo, né? E aí ela vai depois dessas pequenas exposições até que ela chega no momento que ela consegue, né? Que ela conquista aquele desejo, né? Aquele objetivo que ela tinha. Então, assim, não é 8 ou 80, né? Tem as fases ali. Então, ela precisa arriscar, errar, acertar, cair, levantar, até que chega no momento que ela conquista, né? Que ela de fato consegue sair da gaiola e voar. Bom, agora a segunda armadilha, né? A segunda armadilha da história é a senhora, né? A velha que não era sábia. E por que que ela não era sábia? Porque ela se baseava justamente na opinião dos outros, né? Na opinião das pessoas lá da igreja, para determinar na vida dela o que que era bom, o que era ruim. E às vezes, assim, eu sei que nós vivemos em sociedade, né? Então a opinião do outro conta em alguns momentos, mas uma coisa é essa opinião do outro contar e eu levar em consideração, e outra coisa é essa opinião desse outro determinar quem eu sou, né? Determinar o que eu faço. Ou eu não ter autonomia para fazer nada na minha vida sem consultar alguém. Então a gente percebe assim que há um exagero aí, né? E principalmente assim, que outro que é esse que eu vou me consultar? É uma pessoa legal, é uma pessoa que eu tenho certeza que quer o meu bem, é uma pessoa sábia, é uma pessoa edificante, é uma pessoa que teve várias experiências de vida ou que passou por esse problema que talvez você esteja enfrentando e superou esse problema. E aí, se for esse tipo de pessoa, é uma velha sábia, né? Uma pessoa sábia que é interessante consultar. Quando ele fala velha ou nova, né? Isso é independente de idade, né? É porque geralmente nessas histórias sempre associam a mulher mais velha a sabedoria, né? A ter experiências de vida, mas não é independente da idade. É que postura que nós temos na vida, né? Se o tempo todo eu fico dependendo de alguém que me aponta caminhos, ou me fala o que fazer, ou se eu tenho autonomia de ouvir esses conselhos, essas orientações, mas eu ouvir, filtrar e daí você decidir o que você quer fazer.